Irmãos, o texto que nós vamos ler hoje fica em 1 Samuel capítulo 1. Se você quiser abrir a tua Bíblia, por favor, 1 Samuel capítulo 1. Eu queria, antes de ler o versículo, narrar o texto, narrar a história do capítulo 1 de Samuel. Tinha um homem que ele se chamava Elcana. E Elcana, ele tinha duas esposas. Ele tinha uma chamada Ana e a outra chamada Penina. Penina tinha filhos, mas Ana era estéril, ela não tinha filhos. E Penina, que era a sua rival, sempre a atormentava, sempre a infernizava. Por quê? Porque o seu marido Elcana gostava mais de Ana do que de Penina. Eles moravam em Ramá. E uma vez por ano, eles iam numa cidade chamada Siló. Siló era o local onde estava a Arca da Aliança, o tabernáculo de Deus. Foi antes de Davi, antes de Salomão, quando conquistaram Jerusalém, construíram o templo em Jerusalém. Então foi antes, no período anterior. Então em Siló, todas as vezes que eles iam lá, durante uma vez por ano, Ana sofria muito. Por quê? Porque o seu marido dava porções para todos, inclusive para os filhos. E ela sentia muito no coração o fato de não ter filhos. E ela chorava. Enquanto isso, Penina, a sua rival, a atormentava. E uma vez ela entrou no templo de Deus, ali em Siló, e começou a orar, começou a chorar. E o sacerdote Eli a viu, pensou que ela estivesse bêbada, a repreendeu. E ela disse: eu não estou bêbada, eu simplesmente estou aqui derramando a minha alma em oração, porque a minha alma está tremendamente amargurada. Eli olhou para ela e disse: que o Deus de Israel conceda aquilo que você deseja. Ela saiu dali, em busca do sonho de ser mãe, e ela teve relação sexual com o seu marido Elcana, lá em Ramá, e ela concebeu, e deu à luz um filho, e chamou-lhe Samuel. Eu queria que você prestasse atenção no versículo 9. Eu queria destacar alguns versículos da história que eu narrei. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, eu queria que você guardasse esse termo aqui, essa expressão, alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto: ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção, ou deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, ou seja, eu vou consagrá-lo como nazireu a ti, separado para ti. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, e então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações sexuais com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, e assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, porque disse: eu o pedi ao Senhor. Todo nome que tem El, essa é a expressão da tradução do nome de Deus em hebraico. El é Deus. Joel, Rafael, Daniel, Samuel, é sempre alguma coisa referente a Deus. No caso Samuel, é pedir a Deus. Então o nome Samuel é justamente isto: eu orei e Deus respondeu a minha oração, porque eu pedi um filho e Deus me deu, então falou: eu vou chamá-lo de Samuel. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem sonhos? O que te impulsiona para o futuro? O que move a tua vida? O que você espera do teu futuro? Quais são os teus alvos? Quais são os teus projetos? Quais são os teus sonhos? O que te impulsiona para frente? É interessante que Ana, ela tinha um sonho lindo e legítimo. Ela queria ser mãe. E ela buscou isto. Ela queria ser mãe ao ponto de não desistir. E ao ponto de chegar um momento que ela viu concretizado o seu sonho. Depois de muita labuta, ela conseguiu ser mãe. Mas é interessante que ela estava doente. A medicina precária da época
não tinha condições de dar a ela a cura da enfermidade, e ela não tinha filhos. Agora, qual que era a causa da doença de Ana? 1 Samuel, versículo 5 diz, a Ana dava uma porção dobrada, ou seja, Elcana dava uma porção dupla a ela, porque amava mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Qual que era a causa da doença de Ana? O próprio Deus. Parece um paradoxo, parece uma contradição, mas como que um Deus de amor, um ano que ama seus filhos, um Deus que é o Pai, ele deixa um filho sofrer ao ponto de ter uma enfermidade, ao ponto de ser estéril? Porque a esterilidade naquela época para a mulher era uma maldição. A mulher, ela era tida como aquela que dava à luz e procriava, mantendo a descendência do homem da família. Então, quanto mais filhos ela tinha, mais bem vista ela era na sociedade, na sua casa. E quando ela não tinha filhos, ela era tida como uma amaldiçoada. Agora é interessante que a causa da doença de Ana não era a falta de fé, não era pecado, não era uma maldição hereditária, e não era demônio. A causa do sonho de Ana não se concretizar era o próprio Deus. Foi Deus que a deixou estéril. É interessante quando nós temos sonhos em nossas vidas e esses sonhos não se concretizam, as pessoas são aptas a dizerem a falta de fé. Outras ainda dizem, isso é pecado, você está em pecado, alguma coisa está errada na tua vida. Ou outros dizem, alguma maldição tem que ser quebrada, ou é demônio. Mas Ana, mesmo assim, persistiu. Eu queria meditar com você, dentro desse tema, não desista dos seus sonhos. Como Ana não desistiu do dela, e ela concretizou esse sonho, eu e você podemos pegar a vida de Ana como um mapa, como uma trilha. O que eu devo fazer, o que ela fez, e o que eu devo fazer. A primeira coisa que eu queria destacar é por que Deus adia os nossos sonhos. Porque esses sonhos legítimos e belos que nós temos não são concretizados. Como Ana, ela queria muito ter um filho, mas foi Deus que a deixou estéril. Então por que Deus adia os nossos sonhos? Porque os nossos sonhos não se concretizam. Porque Deus quer nos ensinar que o Deus das bênçãos, Ele é melhor do que as bênçãos. Ele quer nos ensinar que o doador é melhor que as dádivas. E um grande problema nosso, numa sociedade antropocêntrica, humanista, onde o homem é o centro de tudo, é usarmos a religião como um objeto de receber de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Por que eu vou na igreja? Porque eu quero receber as bênçãos de Deus. Por que eu vou na igreja? Porque eu quero que Ele me abençoe. Quando eu começo a ir na igreja, eu sei que Ele vai me abençoar na prosperidade financeira, saúde e todas as coisas. Agora, qual que é o grande problema? É quando eu fico tão envolvido, tão apaixonado e tão centrado nas bênçãos de Deus, que eu esqueço o Deus das bênçãos. Então muitas vezes Deus adia os nossos sonhos para nos mostrar que a nossa maior necessidade é o próprio Deus. Eu sou muito mais importante do que as minhas bênçãos para a tua vida. Então por que Deus muitas vezes adia os nossos sonhos? Para nos ensinar isto. Até que ponto eu vou ter perseverança de buscá-lo mesmo quando eu percebo que os céus estão fechados? Mesmo que eu perceba que a coisa não está acontecendo, mas mesmo assim, eu vou continuar buscando, eu vou continuar porque Ele é o meu objeto de adoração e não as bênçãos dEle. Por que Deus adia os nossos sonhos? Para nós aprendermos a consagrar a Ele tudo que nós temos recebido. Dar como que de volta. Por que Ana recebeu naquele momento a sua oração? Por que ela recebeu a sua bênção? Ela tinha orado já há vários anos. Mas naquele ano, quando ela se dedicou ao Senhor em oração, disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu devolverei para ti. Ele vai morar aqui em Siló, e eu vou vê-lo uma vez por ano, quando eu vier aqui na casa de Deus para te adorar. Porque eu vou morar lá em Ramá, mas ele eu dedico a ti. Ou seja, Samuel não foi um ídolo na vida de Ana. Então Deus quer nos
que nós compreendamos que as bênçãos dele não podem ser ídolos para nós. E por que ele adia os sonhos? Porque justamente nós fazemos das bênçãos que ele nos dá ídolos. Há mães aqui que idolatram um filho. Não tem um filho com uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus, que Deus me deu para eu cuidar, mas idolatram. Tudo gira em torno dele. Há muitas pessoas que não têm relacionamentos abençoados por Deus, porque idolatram o cônjuge, ou idolatram o namorado, a namorada. Por que Deus muitas vezes não dá o dinheiro que você tanto pede? Porque Ele conhece o teu coração e muitas vezes você vai idolatrar o dinheiro e vai deixá-lo. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E o grande problema é quando eu começo a viver para o dinheiro, viver de uma forma intensa, porque Deus tem me abençoado, e eu procuro até esquecer de Deus, fazer do domingo uma segunda-feira. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar. Deus me colocou aqui, então eu tenho que trabalhar. E as pessoas desistem ou desanimam da vida espiritual porque colocam o dinheiro ao ponto de idolatrá-lo. Por que Ana recebeu Samuel? Porque ela resolveu não idolatrar as bênçãos de Deus. Então cuidado para você não idolatrar aquilo que Deus tem te dado. Por que Deus adia os nossos sonhos? Para nos ensinar que os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. Para nos ensinar que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Qual que era o sonho de Ana? O sonho de Ana era ter um nenê. É ter uma criança para abraçar, para acalentar. Uma criança para amamentar, uma criança para cuidar. Era o sonho de Ana. Mas qual que era o sonho de Deus? É fazer desta criança o maior profeta da história de Israel. Ele é comparado com Moisés pela maneira como ele influenciou a vida religiosa e espiritual de Israel. Samuel foi o único profeta que ungiu 2 reis. Ele ungiu Saul e ele ungiu Davi, o grande rei Davi. Samuel foi o mentor de Davi. Muito do que aconteceu com o ministério de Davi, ele deveu a Samuel, porque Samuel o aconselhava no começo do seu reinado. O temor que Davi tinha de Deus, ele aprendeu muito desse temor com Samuel. Ou seja, Ana tinha um sonho de ser mãe, mas Deus tinha um sonho para ela, dela ser a mãe dos maiores profetas da história de Israel. Ou seja, os sonhos de Deus são muito mais altos e melhores que os nossos. Então por que Deus adia os nossos sonhos? Porque naquele momento não está na hora, Ele está preparando o caminho. E eu tenho que crer. Se Deus não está me dando aquilo que eu quero naquela hora, é porque Ele tem algo maior e melhor lá na frente. José, o que ele queria? Libertação da prisão. Mas Deus tinha para ele o governo do Egito. José ficou 2 anos preso, sem entender o que estava acontecendo. Como acontece conosco. Por que Deus não me ouve? Por que Deus me atende? Por que Deus não concretiza aquilo que eu tanto desejo? E ele queria algo legítimo, a liberdade dele. Uma vez que ele estava sendo preso injustamente. Mas Deus deixou 2 anos na prisão, porque Deus está preparando o palácio de Faraó para ele ser o maior do Egito e levar todo Israel à subsistência. Deus tinha um plano e um propósito muito maior do que os sonhos de José. Por que Deus adia os nossos sonhos? Porque os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos e muito melhores. Aí entra uma coisa chamada fé. Eu preciso crer nisto. Agora, por que Deus adia os nossos sonhos? Porque Ele é soberano. Tem algumas coisas que acontecem em nossas vidas que nós não vamos saber explicar nunca, nem entender. São questionamentos e inquirimentos que nós fazemos para Deus, como que dizendo: Deus, por quê? Por quê? Por que essa enfermidade? Por que esse aperto financeiro? Por que esse problema? E simplesmente não vamos achar respostas. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. O grande problema do homem é que nós nos sentimos o centro de tudo, mas o centro de tudo é Deus, e a vontade dEle é, antes de tudo, feita. A vontade dEle é soberana. Então, uma coisa que eu preciso entender, que Deus age do jeito que Ele bem entende, na hora que Ele bem entende. E não se deixa pressionar por nós. Como algumas pessoas dizem, têm a audácia de dizer: Deus, se Tu não me deres isso, eu vou deixar a igreja. Se o Senhor não me der isso, eu vou abandonar a fé. Deus sem você vai continuar sendo Deus, e você sem Deus não é nada.
Mas nós nos achamos tudo e muito, ao ponto de pressioná-lo com chantagens. Deus não se deixa pressionar por ninguém. E agora, quando Ele age, também ninguém pode impedir. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele age de uma forma sobrenatural, porque Ele tem todo o poder para agir da maneira como Ele bem entende, quando Ele bem entende. Então eu tenho que acreditar nisso. Deus é soberano, e se não está acontecendo alguma coisa na minha vida, é a vontade dEle que está sendo feita. Mesmo que eu não entenda essa vontade, eu tenho que crer que a vontade dEle é o melhor para mim. Por que Deus adia os nossos sonhos? Porque Ele é o Deus do impossível e quer te surpreender acima de tudo. Agora, quando nós compreendemos por que Deus adia os nossos sonhos, nós vamos para uma outra coisa que Ana também tem que vencer: enfrentar os assassinos de sonhos. Nós vamos sempre encontrar pessoas que querem matar os nossos sonhos. Uma pessoa que tinha como inimiga dos sonhos de Ana era Penina, a sua rival. Penina a atormentava, Penina a provocava, irritava, infernizava. Eu vou dizer uma coisa para você, contundente, com toda a certeza: Penina não era de Deus, porque gente de Deus não inferniza os outros, gente de Deus não atormenta as pessoas, gente de Deus não faz o inferno na vida dos outros. Penina, ela era uma mulher que não era de Deus. Dizia para Ana: você tem pecado. Dizia para Ana com libelos acusatórios: você não tem filhos porque Deus não te ama. Olha para mim, eu sou mãe de filhos, eu tenho uma saúde e tanto, e nem na igreja eu vou como você, eu nem sirvo a Deus como você, que é uma carola, é uma mulher que não sai da igreja. Mas olha a tua vida, quando você frequenta a igreja, o que está acontecendo de bom? Então eu preciso ter em mente que os assassinos de sonhos vão chegar. Eu não oro, não jejuo e estou muito melhor do que você. São pessoas que querem plantar a semente maldita da incredulidade na tua vida, para que você acredite que não está valendo nada você servir Deus e vir à igreja. São pessoas que lançam a semente maldita, são arautos da incredulidade, que gritam em alto e bom som, uma babel de confusão e de incredulidade na tua vida. Então cuidado com essas pessoas, são assassinos de sonhos. Outra pessoa que se levantou como assassino dos sonhos de Ana foi o próprio sacerdote Eli. Às vezes os assassinos de sonhos estão dentro das igrejas. O sacerdote Eli era o sumo sacerdote. Ofni e Finéias, seus filhos, eram sacerdotes. Todo ano ele via Ana, todo ano ele via aquela mulher lá que na época das festas vinham para adorar, e ela sempre estava lá no templo, sempre chorando, sempre clamando, sempre buscando. Nunca Eli deu uma palavra para ela, nunca perguntou o nome dela, nunca disse nada para ela, nenhum incentivo, nada. Ele, como pastor, como sumo sacerdote, ele não cuidou de Ana. A primeira vez que ele falou com Ana foi para dizer: você está bêbada. Ele lançou um peso sobre Ana, ao ponto de Ana ficar extremamente conturbada com aquilo, dizer: não estou bêbada, eu não sou filha de Belial, eu estou aqui uma mulher amargurada que está derramando o seu coração em angústia e orando a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: às vezes na igreja nós precisamos encontrar um ambiente de aceitação, nós encontramos preconceitos. Às vezes na igreja nós precisamos encontrar uma palavra para nos animar, e aí vem as pessoas nos acusando. E a pior coisa do mundo, quando isso acontece vindo da boca de um pastor. Queridos, Eli era um homem falho, e ele se enganou, ele se equivocou tremendamente. E nós começamos a perceber que os pastores hoje, eu sou falho, sou limitado, e eu também às vezes provoco e cometo equívocos. Agora, a primeira coisa que tem que acontecer quando um pastor começa, ao invés de animar uma pessoa, mas destruir os sonhos dela, ele tem que ser confrontado.
Essa pessoa que se sente desanimada através de um pastor, pelo que ele falou ou deixou de falar, essa pessoa tem que chegar para o pastor e dizer, confrontá-lo. Eu não tenho problema nenhum de pedir perdão para ninguém, porque eu não sou um ser inerrante, eu sou um ser falível e limitado. Agora o grande problema é que essa pessoa, além de não confrontar o pastor, fala para terceiros, começa a criticá-lo, e às vezes sai da igreja, e eu tenho muita dó, porque na igreja que ela for, ela vai encontrar outros pastores falhos, limitados. Então não adianta eu mudar de igreja por causa de um pastor, eu tenho que consertar o problema ali. Você não faz ideia da responsabilidade que é pegar esse microfone para pregar. Porque nunca na minha vida eu quero ser pedra de tropeço na vida de nenhum filho de Deus que Deus confiou nas minhas mãos para pastorear. Como que eu temo a Deus na hora que eu preparo a mensagem e a hora que eu pego esse microfone para falar para cada um que está aqui. Porque eu nunca quero ser assassinos de sonhos aqui. Eu nunca quero matar aquilo que Deus tem colocado no teu coração, nunca. Eu oro a Deus pelos temor e sabedoria, para eu sempre alimentar a tua fé aqui dentro. E nunca conturbar o teu coração com palavras duras e libelos acusatórios. Ele falhou, e ele podia muito bem ser um assassino de sonho. Agora, outro assassino de sonhos que nós podemos perceber na vida de Ana, foi o seu próprio marido. Às vezes, os assassinos de sonhos estão dentro das nossas casas. Qual que era o problema de Eucana? Era um homem extremamente racional. Ana estava sensibilizada, triste, porque não tinha filhos. O que Eucana disse para ela? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Um homem insensível. Um homem que chega para ela, ao invés de animá-la, de encorajá-la, de abraçá-la, de beijá-la, ele ainda lança para ela, você está totalmente equivocada. Por quê? Olha lá na sua bolsa, procura o diagnóstico, procura o laudo médico lá de Ramá, dos médicos de Ramá. Toda mulher tem uma bolsa. Provavelmente Ana tinha uma bolsa. E toda mulher tem dificuldade de encontrar alguma coisa na bolsa. Provavelmente Ana teve dificuldade de encontrar o laudo médico. E ele falou, está por aí. E ela começou a tirar pente, escova, furadeira, começou a tirar martelo, alicate. Aí ela achou, aqui o laudo médico. Ela pegou o laudo médico e Eucana disse para ela, está aqui, ó, Ana não tem jeito. Está aqui, ó, você é doente. Você é estéril, não tem jeito para você. Os assassinos de sonhos que muitas vezes estão dentro das nossas casas são pessoas racionais que não acreditam em milagre. São pessoas que, ao invés de nos incentivar a ter fé, elas lançam sobre nós peso, dizendo, não adianta. E dia a dia, todos os dias você ouvindo isso, vai chegar uma hora que você se entrega. Mas Ana não se entregou. Por isso que eu digo para você da importância de você se casar com uma pessoa que tem Deus. E se você se converteu e o teu marido ou a tua esposa não é de Deus, peça para Deus misericórdia e não deixe que o teu cônjuge ou alguém da tua casa mate os teus sonhos. Mas se você ainda pode escolher, escolha alguém que tenha fé, porque um ajuda o outro. Então é um grande problema quando a gente encontra pessoas que não têm fé junto conosco. Influencie ao invés de ser influenciado, persista ao invés de desanimar, tenha constância ao invés de jogar a toalha. Nós precisamos vencer os assassinos dos sonhos. Agora, o que fazer quando os nossos sonhos são adiados? Nós percebemos aqui que temos alguns propósitos porque Deus adia-os. Nós temos aqui inimigos dos sonhos, mas o que Ana fez? Qual que é o mapa, qual que é a trilha que ela passa-nos para nós fazermos quando os nossos sonhos são adiados? O que fazer? Continue orando, continue insistindo, continue crendo em Deus, continue. Ana tinha tudo para desistir, Ana tinha tudo para desanimar.
a rival, o sacerdote, o seu marido, o laudo médico, a sua confusão emocional, a incredulidade, tudo vindo ali, mas ela venceu tudo porque ela insistiu. Ano após ano, onde ela estava na igreja. Ano após ano, onde ela estava no ambiente que a coisa pode acontecer. No ambiente da bênção. Quando as pessoas se sentem dificuldades, quando elas se sentem pressionadas, desanimadas, às vezes elas insistiram tanto, estão no limiar da vitória e desistem. Estão para conquistar aquilo que elas tanto sonhavam e tanto buscavam, desistem. Deixam de ir à igreja, desanimam. Então continue insistindo, mesmo que haja uma Babel de incredulidade querendo desanimar você. Não deixe a igreja, não deixe de buscar Deus, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de chorar. Insista e continue perseverando, apesar de. O que fazer quando os sonhos são adiados? Eu preciso aprender a tomar posse das bênçãos. Eu preciso aprender que eu não simplesmente tenho que vir à igreja, mas eu tenho que tomar posse daquilo que Deus me fala aqui. Porque o culto que eu dou a Deus é um culto a um Deus vivo e tem que ser um culto vivo. Quando eu venho à casa de Deus, se eu saio do jeito que eu entrei, não valeu nada eu estar aqui. Eu tenho que sair daqui uma pessoa melhor impactada. E o que aconteceu com Ana? Depois que ela explicou para o sacerdote que ela não estava bêbada, Eli a ouviu. Agora sim ele faz o papel de pastor. Agora sim ele não comete equívocos. Agora sim ele fala aquilo que ele tinha que ter falado. Ele olha para Ana e diz: vai em paz. Que o Deus de Israel conceda aquilo que você deseja. E sabe o que aconteceu com Ana? Diz a Bíblia que ela se levantou e o seu semblante já não era mais triste. Houve como que um bálsamo no coração dela, tirando o sofrimento e a tristeza e colocando ali entusiasmo, alegria e perseverança. Que a paz do Senhor esteja com a tua vida, ou seja, ela assimilou aquela palavra. Ela foi curada no físico, em Ramá, quando ela teve relações com Eucana e teve um filho. Mas ela foi curada emocionalmente em Siló, na igreja. Há muitas coisas na minha vida que não acontecem porque eu tenho problemas emocionais sérios que precisam ser cuidados e tratados. Por isso que eu falo que a igreja é um ambiente terapêutico. Nós vimos a igreja praticamente 1h30 por semana. Muitos aqui não podem vir de quinta, por causa do trabalho, por causa da correria da vida. Então é 1h30 que eu tenho que dar meu tempo de qualidade para Deus. Quando for cantar, eu tenho que cantar de coração. Quando Deus falar alguma coisa através da música, eu tenho que colocar isso para mim. Quando o pastor pregar a palavra, não é a palavra do pastor Silvio, mas é a palavra de Deus que está sendo pregada, é para mim. Tomar posse. Quando Deus diz para você parar de ser ansioso, crer no milagre, crer que Ele vai te dar vitória, é como que se a paz de Deus entrasse no teu coração e tirasse toda a tortura. Mas eu tenho que fazer algo, deixar meu coração aberto para receber isto. Tomar posse da promessa de Deus. Crer no que Ele fala aqui. Fazer o porquê vir aqui. Eli falou, e aquilo entrou profundamente no coração de Ana. Porque a igreja é lugar de cura, é lugar terapêutico. O que fazer quando os nossos sonhos são adiados? Volte às trincheiras da luta. Saia do quarto escuro da depressão e volta à luta. Para de sentir pena de você mesmo e volte à luta. O que aconteceu com Ana? Quando ela saiu da casa de Deus restaurada, curada emocionalmente, ela se levantou dali e para ela ter filho, o que ela tinha que fazer? Ter relação com Eucana, seu marido. Então, ela teve Samuel, por quê? Porque ela teve uma vida conjugal normal com seu marido, ou seja, ela saiu do esquema da depressão. Quando uma pessoa tem depressão, ela não tem vontade de nada. Ela torce para o dia escurecer, para acabar logo, e o maior dilema
é quando o dia amanhece. E muitos não querem ficar para trabalhar, ficam em casa, trancados. E quando nós somos acometidos com um senso de autocomiseração, quando nós nos achamos vítima da vida, quando nós percebemos que o nosso trabalho, por mais difícil que seja, não está suprindo as minhas necessidades, e quando eu começo a perceber que a coisa não vai sair daquilo, então muitas vezes nós nos entregamos. Agora Ana, ela conquistou aquilo que ela quis, e ela sonhava, porque ela foi à luta, ela saiu, ela viveu. Muitas coisas é Deus que nos dá, é Deus que age, muitas coisas são provenientes do poder da oração, mas tem outras que são nossas, que nós temos que fazer. E muitos cristãos não progridem na vida porque comem o pão da preguiça, não sonham, não têm ideais, querem uma faculdade boa, mas não estudam, não dão tempo, querem um trabalho bom, progredir na carreira profissional, mas não reciclam, não fazem cursos, são acomodados, e muitas vezes joga todo o peso para Deus. Por que, Senhor, está fazendo isso? Olha a tua vida, começa a acordar cedo, começa a ralar, começa a fazer por onde, mas volte à luta, senão a coisa definitivamente não vai acontecer, nada vai acontecer. Eu preciso encarar a vida com coragem. Timóteo diz, Paulo dizendo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu preciso ter na minha vida cada dia ânimo e entusiasmo para dizer, Deus, esse dia amanheceu e eu vou lutar. Trabalhando já está difícil, imagina parado. Com o que você ganha está complicado, trabalhando, imagina você desempregado. Então seja mais grato pelo que você tem, mas queira crescer também. O maior inimigo do excelente é o bom, quando eu acho que a boa vida está boa. Nunca pense isso em nenhuma área da tua vida. Na área pessoal, financeira, conjugal, familiar, profissional e nem espiritual. Não diga, está bom do jeito que está. Nunca. Porque o maior inimigo do excelente é o bom. Queira mais, a cada dia mais. Mas lute, trabalhe, rale. Senão a coisa definitivamente não vai acontecer. Esse texto, ele é concluído quando chega no capítulo 2. Aqui termina a história de Ana. E já começa a narrar a vida de Samuel. O Senhor foi bondoso com Ana, porque ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Aquela que não tinha ninguém. Ela resolveu dar a Deus Samuel, e Deus deu a ela 5 filhos, para ela cuidar no dia a dia. Aí sim ela foi amamentar, aí sim ela foi abraçar, educar. Ela teve 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Deus abençoava Samuel, que crescia. Então uma coisa que nós podemos ver de uma forma muito bela, é a palavra de Deus que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu não sei onde o seu filho está hoje, mas eu creio no poder da oração. Eu creio no poder de Deus para resgatá-lo. Eu creio no poder de Deus, da entrega. Deus, o meu filho é teu, eu o consagro a ti. E você não faz ideia, quando você entrega algo para Deus, a surpresa, Deus quer te surpreender, te dar de volta muito mais do que você imagina. E às vezes nós não temos nada, porque nós agarramos as bênçãos de Deus, como dizendo, isso aqui é meu. Não é. Devolva para Deus os teus filhos, que vai perceber Deus fazendo a obra dele na vida deles. Eu queria te dar uma dica, de como você pode ter uma vida de sucesso. Como você pode ter uma vida muito, muito, muito abençoada. A dica é, todo dia de manhã, você leia o jornal do dia. Pega o jornal do dia. Mas é importante você saber o que vai ler. Não leia a parte de política, senão você vai ficar desanimado com o Brasil. Não leia a parte de economia,
Senão é aí que você não vai querer trabalhar mesmo, porque está dizendo lá que vai piorar. Não leia a parte de economia. Não leia a coluna policial. Porque você não vai ter coragem de sair de casa. Não leia a coluna de esportes. Não leia. Você vai descobrir que o Corinthians foi eliminado do Nacional ali, você vai ficar deprimido. Então não leia esportes. Principalmente quem é corintiano. Não leia. O que você tem que ler então? O obituário. A lista das pessoas que já morreram. Você vai ler com calma, nome por nome. Você vai ler a causa da doença, a causa da morte. E vai ler tranquilamente, um por um, de todos os mortos do dia. Quando você acabar de ler o último nome, você vai chegar a uma conclusão maravilhosa. O meu nome não está ali. Significa que você está vivo. E se você está vivo, naquele dia pode acontecer um milagre. Porque você está vivo, naquele dia Deus pode concretizar um sonho teu, que você está esperando há muitos anos. Porque você está vivo. Algo novo e inédito pode acontecer na tua vida. Não desista dos seus sonhos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.